Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Esse é um de uma série de áudios em que eu trago alguns dos meus filmes favoritos. Eu não vou contar a história dos filmes aqui, mas eu vou trazer alguma reflexão para inspirá-los, por exemplo, a assistirem aos filmes. E são filmes muito bons, assim, gente, com um perfil mais cult, te levam à reflexão. Esse, por exemplo, que eu trouxe, Terminal, nome do filme. Ele é bem antigo, esse filme, acho que é da década de 90. Eu sou apaixonado por filmes desse período. Um dos atores do filme é o Tom Hanks. E eu achei legal trazer isso daqui pra gente debater aqui também, gente, porque o conteúdo do filme, quando eu assisti, eu me identifiquei muito. E essa é uma das razões que eu trago alguns filmes aqui com alguns temas. É porque ou eu me identifico com o tema, ou porque eu quero trazer o filme para debater o tema. No caso desse filme, a sensação do personagem, o Tom Hanks, ele é de um país na Europa. Eu não estou lembrado agora o nome do país, mas é a Europa Oriental, não é espaço de Schengen. E ele viaja para os Estados Unidos. E aí tem toda uma história muito bonita, assim, ligada à razão de ele ir para lá e tal, que tem a ver com uma caixinha lá, que ele tem na mala, que tem uma mensagem lá ligada à história dele. É muito interessante, o filme traz exatamente a angústia que eu sinto, às vezes, vendo como nômade, assim, quando eu entro em um aeroporto de algum país que é mais desenvolvido e que tem toda essa coisa com imigração, né? Toda essa dificuldade com imigração. Ele vai para os Estados Unidos, Nova York, no caso. Quando ele chega lá, a câmera mostra, assim, no filme, todo o trâmite que acontece em relação à imigração com os passageiros que chegam de outros países. As perguntas que os agentes da imigração ali da polícia fazem para as pessoas. Isso é muito interessante, eu achei muito legal, assim, me identifiquei muito nesse sentido. Dá para entender um pouco esse universo, assim. Outro dia eu estava lendo no YouTube algumas mensagens, histórias de pessoas que foram deportadas. Adoro ler essas histórias. Acho que porque eu tenho medo, gente, disso acontecer comigo, alguma coisa assim, porque eu vivo como nômade há muitos anos. Eu não faço nada legal, eu sempre vou com a passagem de ida, de volta, eu tenho dinheiro e tal, eu imprimo os meus comprovantes, levo cartão de crédito, tudo isso daí. Tenho a minha hospedagem impressa e mostro tudo. Então, em relação a documento, eu sempre vou bem, né, com tudo direitinho. Quando eu vou para um país, por exemplo, na Europa, assim, eu fico um pouco com medo, vamos dizer assim. Mas eu nunca, em todos esses anos, eu viajo desde 2006, eu sou nômade há 6 anos. Teve um período que eu vivi 1 ano na Europa, pulando entre o espaço de Schengen e os países ali ao redor. Foi quando eu decidi viajar ali 1 ano pelo leste europeu, misturando com as minhas viagens com o espaço de Schengen. Então fui Croácia, Espanha, Grécia, Hungria, passei por Montenegro, Kosovo, Macedônia, né? Depois eu fui para Croácia, da Croácia para a Eslovênia, da Eslovênia eu fui para a Hungria, fui subindo ali. Foi muito tranquilo passar por ali, chegar ali de avião, passar de ônibus, e eu fiz isso sozinho. E foi bem tranquilo mesmo. Depois, interessante assim, nessa época eu sempre tive cara de bom menino. Eu acho que isso me ajudou de alguma maneira. Mas depois que eu fiz uma tatuagem no pescoço, as coisas mudaram um pouquinho. As pessoas começaram a me tratar um pouco diferente. Depois eu até coloquei uma outra tatuagem no braço para meio que equilibrar isso assim, que foi Afrodite. Aquela imagem lá da pintura que vocês conhecem, renascentista e tal. Mas mesmo assim eu percebi com as tatuagens e o pessoal ficou um pouquinho mais atento a mim, vamos dizer assim, né? E tem a questão do nosso passaporte. Eu não acho que essas coisas acontecem simplesmente no movimento assim de aparência ou de qualquer outra coisa. Mas
obviamente pode acontecer, né? Mas eu quero dizer assim, o motivo principal está ligado, eu acredito, ao seu passaporte. Eu falo isso porque, por exemplo, eu já tive alguns amigos, modelos, assim, muitos deles viajavam para outros países para trabalhar como modelos ilegalmente. Eu ouvi história de muita gente assim que foi deportada, e o pessoal da imigração desconfiou, assim, né? A pessoa era extremamente bonita, pensa assim que vai fazer programa ou que vai trabalhar como modelo mesmo, porque eles já conhecem que há um mercado em vários países ligado a isso, principalmente na Ásia. Não dá para poder justificar essa coisa, como muita gente justifica, com aquela coisa, mas eu tenho uma aparência ali, mas a minha pele é branca, não sei o quê, eu tenho cara de europeu, blá 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 blá. Eu fico muito relaxado, muito tranquilo quando eu passo, assim, porque eu tenho tudo certinho, eu não estou fazendo nada de errado. E eu fico longos períodos, assim, eu fico às vezes 3 meses num lugar, ou um tempo, né, 2 meses significativo. Não é uma viagem, assim, de uma semana nesses padrões aí que... E não há problema nenhum nisso, né? Eu não tenho que ficar, eu posso viver viajando, é maravilhoso. Você, por exemplo, pessoal que me segue aí, que quer ser nômade, ou para o pessoal da imigração, nem não deve falar esse tipo de coisa, né? Que você está viajando há anos, né? Você fala que você mora no seu país e que você tem liberdade para viajar e que você gosta de viajar muito e investe seu dinheiro viajando. Por exemplo, o meu passaporte, ele tem um montão de carimbo mesmo. Eu passo na imigração, o pessoal fica até meio assim, com tantos carimbos e me perguntam. Depois da pandemia, eu percebo, porque eu viajei muito durante a pandemia também, um movimento aí do pessoal ficar mais atento também, porque muita gente, por causa dessa, né, muita crise, né, gente, em vários países, as pessoas querendo ir para outros países, buscar outras oportunidades, e isso até para destinos turísticos, não é uma coisa ligada só lá à Europa, ou só ao México, ali que vai muito brasileiro para cruzar a fronteira para os Estados Unidos, ou para países desenvolvidos, Estados Unidos, para países pobres, como as Maldivas. Maldivas não, eles não são um país rico, são um país pobre. Mas lá é foco de emprego para poder vender o que eles vendem. O público consome aquilo ali. Então, eu li uma história, por exemplo, aqui no YouTube outro dia, de um rapaz que foi viajar para lá e ele falou que foi o maior inconveniente. Um brasileiro abriu a mala dele e levaram ele para a salinha. Assim. Eu adoro ler essas histórias, a gente fica super curioso imaginando assim. Eu já li histórias de... Mas isso foi na Ásia, assim, de pessoas na Tailândia, de europeus, assim, que ficaram presos lá com outras pessoas. Mas são essas pessoas... Quando você vai atrás dessas histórias, sempre tem alguma coisa, assim, né, errada por trás. Mas eu já li história de pessoas que estavam tudo certo e elas pagaram o pato ali da história. Agora tem que estourar em alguém. Pode ser... Isso é muito aleatório, né? Os países não têm a obrigação de deixar você entrar. Isso pode estourar para cima de você. Então é por isso que eu fico atento, muito atento a essas coisas. E nesse sentido, não tem muito o que fazer. Maus tratos, assim, de imigração, essas coisas. O máximo que você pode fazer é pegar o seu telefone e tentar gravar. Se eles não retirarem os seus pertences e usar isso como prova, em algum caso desse jeito, mas se eles verem, eles não vão deixar você usar para você depois entrar na justiça e processá-lo se acontecer alguma coisa nesse sentido. Porque isso é preconceito também. Essa questão ligada a imagem de um passaporte ali de outra pessoa de outro país. O nosso passaporte brasileiro é muito aceito em muitos lugares, mas ele é mal visto em alguns lugares, principalmente com o nosso presidente sem noção hoje, com a situação do Brasil hoje em relação à pandemia, e com o fato também de muitos brasileiros mancharem o nosso passaporte fazendo coisas erradas, né? Indo para os Estados Unidos, por exemplo, essa fixação com esses países desenvolvidos. Então, eles têm todo um cuidado com isso. No filme, gente, o Tom Hanks, ele não fala inglês também. E isso é uma razão, assim, né? A imigração te faz as perguntas e você começa a gaguejar demais, você não tem ali muita fluência ali, não começa a agir muito naturalmente, está muito nervoso, eles começam a perceber e aí eles começam a... Teve uma vez só assim que eu viajei muito nervoso. Eu estava muito nervoso porque eu passei muito tempo na Ásia. E depois eu decidi morar em Graz 3 meses. E uma coisa muito aleatória assim. Eu queria ir morar em Graz na Áustria, lá na neve, 3 meses, depois de ter passado todo esse tempo na Ásia.
E aí eu fiquei com muito medo. E eu tava muito nervoso, gente. Eu lembro que eu comprei um chiclete para poder meio que esconder né, esse fato. Eu comecei a mastigar o chiclete ali para ficar tranquilo, assim. E, graças a Deus, eles só me fizeram 2 perguntas. A primeira foi para onde que eu ia, eu falei para Graz. E a segunda foi quanto tempo que eu ia ficar. Aí eu falei 3 meses. E eu falei bem firme, assim. E ele não perguntou mais nada, ele sorriu, carimbou e me entregou e eu fui. É porque Graz também é uma cidade de estudantes. Mas nunca aconteceu assim de me perguntarem assim. Eu tive uma situação indo para Kosovo de eles me assustarem. Eu peguei o ônibus 2 horas da manhã, eu estava sozinho, saí de Montenegro, fui para Kosovo, na capital de Montenegro, que eu não lembro agora, e eu ia para Pristina, que era a capital de Kosovo, de ônibus. 2 horas da manhã, um ônibus, eu lá na rodoviária, não tinha quase ninguém na rodoviária, gente. Eu pensei que esse ônibus nem ia passar, estava super apreensivo, assim. Quando chegou, o pessoal dessa região não fala inglês tão bem, e o motorista não sabia falar inglês. E ele não queria deixar eu entrar no ônibus, porque ele disse que eu precisava de um visto, assim, pelo que eu entendi, né, pelas expressões dele, por ele pegar meu passaporte, abrir ali, me barrar e ficar apontando o dedo pro meu passaporte, e ficou falando visa. Eu entendi né, que eu precisava de um visto, mas eu tinha pesquisado muito, eu sabia que eu não precisava de um visto, porque talvez não fosse tão comum, né, brasileiro cruzar de um país para outro ali de ônibus, né, ainda mais um brasileiro sozinho ali. E eu fiquei morrendo de medo, gente, quando eu entrei dentro desse ônibus ali. Eu sou muito assim, gente, eu não vou pelo que todo mundo fala, não. Todo mundo tá lá pulando da ponte, eu não pulo junto, não. Eu vou lá e me coloco do outro lado da história, meu ponto. Nessa história aí, de Kosovo, eu peguei e falei em inglês que eu não precisava de visto, e peguei, entrei e me enfiei dentro do ônibus porque ele não é ninguém da imigração. Quem é ele para me barrar? Isso também já aconteceu uma vez comigo na Argentina. Eu fui parar na Argentina e peguei um avião lá para visitar meu primo para Portugal e a empresa aérea queria deixar eu embarcar. Provavelmente porque, né, eu não sei se argentinos precisam de visto para a Europa, mas o nosso passaporte é bem-vindo na Europa. A gente pode ficar 3 meses, na Inglaterra a gente pode ficar 6 como turista. E aí talvez, porque os argentinos lá não podem, eu não sei quanto tempo o argentino pode ficar, não queriam deixar eu embarcar. Aí eu fiz o maior escândalo, gente, do mundo dentro do aeroporto lá, com essa companhia aérea lá da Argentina. Aí chamaram o gerente, eu virei e falei assim, quem são vocês para me barrar? Vocês não são da imigração, eu comprei a passagem, vocês têm que deixar eu entrar. Tá de errado aqui, eu tô com a passagem saída para outro país. Não, mas você não tá de volta pro seu país. E daí se eu não tô de volta pro meu país? Eu vou para onde eu quiser. Quem é você para poder me dizer no mundo para onde eu vou com o meu dinheiro? E aí ele respirou fundo e deixou eu entrar. É porque as empresas aéreas, elas pagam, se tem que pagar, né? Se a pessoa, a imigração, se chega lá como empresa aérea, a imigração deixa você entrar, quem paga, se você não tiver dinheiro, assim, geralmente é a empresa aérea. Né? Eles que são responsáveis, então é por isso que eles fazem isso. Voltando para a história do filme, só para finalizar, eu tive uma outra ocorrência muito sem noção com a Emirates, nesse período de pandemia. Não queriam deixar eu embarcar para o Equador. A maior história do mundo. Fizeram pressão, disseram que iam me mandar para outro aeroporto. Eu saí do Sri Lanka para ir para o Equador. E aí fazia uma escala em Dubai e na Espanha. Na hora do check-in do Sri Lanka pro meu destino, né, não teve problema nenhum, mas depois que eu fiz a conexão em Dubai, sem sair do aeroporto, né, para a Espanha, eles não quiseram deixar eu entrar, porque o aeroporto da Espanha estava fechado. Nem brasileiro, nem a gente, né, que pode ficar lá 3 meses, nem ninguém, a não ser com as exigências lá do país, podiam entrar, né. E aí fizeram a maior confusão do mundo. Eu estava sem mala e eu me livrei das minhas malas exatamente para não ter problema. E eles disseram que era muito estranho alguém viajar há tanto tempo sem mala. E eu tive que me desfazer de todos os meus pertences, assim, e tal. No final, eu agindo igual um tanque de guerra, assim, tiroteio, sabe, gente? O pessoal, quanto mais argumentos eles iam, mais eu atravessava ali, né, protegia a prova de bala e
ia, com os meus argumentos bem lógicos, desconstruindo os meus cartões, né? Eles perguntaram por que eu tinha tanto visto no meu passaporte, o que eu fazia. Aí quando começou a perguntar coisa assim, pessoal demais, eu falei, olha, isso não é da sua conta, isso é da minha conta, da minha vida pessoal, vocês não são imigração, tenho que te dar satisfação nessas coisas. E aí eu apelo um pouquinho, né? Eu não apelo muito mais, porque eu sei que se eu apelar muito mais, eles me deportam. Você também não tem que se colocar nesses momentos numa posição ali inferior, não, de assumir a síndrome o complexo do vira-lata ali, não. Tipo assim, eu sou coitadinho do país, não. Eu tenho dinheiro, eu paguei, e assim, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa extremamente escolarizada para ficar ouvindo desaforo de gerente de Emirates. Então assim, eu sou desse, gente. Coloco a minha voz aí e me imponho. É isso que vocês têm que fazer quando acontecer essas coisas. Nesse filme, é um filme tão sem noção, gente. Eu já estou terminando aqui, eu não vou contar muito não, mas que o personagem do filme, Tom Hanks, aí tem uma história de amor igual Hollywood faz, né? O filme não é tão cult assim não, mas é muito interessante. Eles colocam ele numa salinha lá e começam a perguntar um monte de coisa, a razão dele ir para os Estados Unidos, o que ele vai fazer lá. Aí ele não fala inglês direito, aí ele fica fazendo mímica, tentando explicar as coisas, ninguém entende nada. Eles jogam ele lá, dentro do aeroporto, colocam ele lá numa parte do aeroporto que ele não consegue sair. Parte que todo mundo... São aquelas partes dos aeroportos que todo mundo já fez, já passou pela imigração, gente. Aí fica ali só esperando o avião. Mas como era um aeroporto grande, né, aeroporto de Nova York, então ali é uma área grande, ali com praça de alimentação, com muita coisa, ele pode ficar perambulando por ali. Dão para ele alguns tickets para ele comer, ele perde tudo inclusive ali. Nesse período, de um dia para o outro, o país dele sofre um golpe de Estado, e aí é como se o passaporte dele não tivesse mais valor. E as fronteiras, né, tipo assim, como se tivesse invalidado, ele tivesse sem nacionalidade nenhuma. A história é muito sem noção, gente. Assim, eu fico... Eu sempre me lembro desse filme quando eu imagino essas coisas de imigração. E aí ele não pode nem voltar para a terra dele. Então não podem nem deportar ele, porque ele... Pelo que eu entendi, né? Porque o passaporte dele não tem validade nenhuma, né? As fronteiras foram fechadas. E aí ele fica, gente... 6 meses no aeroporto, e parece que o filme foi baseado numa história real, alguma coisa assim. Vocês têm que pesquisar aí, mas parece que foi. É tão sem noção assim, nesses 6 meses, ele... É muito sem noção a história, vocês têm que assistir, eu não vou contar muitos detalhes aqui não. Mas é uma história que me faz pensar nessas relações hoje, sobre globalização, nessa coisa, no meu próprio estilo de vida, né, desse jeito que eu vivo. E há muitas pessoas que vivem assim como nômade há muitos anos. E nesses mal entendidos, assim, também, eu participo de muitas comunidades no Facebook de brasileiros pelo mundo inteiro. Eu leio umas histórias horríveis assim, de brasileiros que foram só viajar e foram deportados, né? Aí tem o pessoal que acha que nunca vai acontecer com ele, né? A história, assim... E começa a julgar o outro, mas é porque tinha cara de não sei o que, acha que é uma coisa só de aparência, não é, gente. Eu dei aí o exemplo dos meus amigos modelos para vocês, né? E a gente, isso entra aqui num outro áudio que eu vou trazer para vocês, a gente é no mundo marginalizado pelo nosso passaporte, por a gente não ser um país desenvolvido, né? E isso vem ali desde a colonização, isso é uma coisa ali feita, né? E o pior é que tem gente que manutenciona isso. É óbvio, né? Em jogos de poder você quer estar do lado ali do mais forte, né? Mas é engraçado ver gente dentro do próprio Brasil ali se colocando, mesmo com passaporte brasileiro, num discurso assim, mas eu não tenho cara de brasileiro, então não vai acontecer nada comigo, assim. Né, gente? E isso... a pessoa não conseguir entender assim, o que tem a ver isso com passaporte, essas relações de poder no mundo, né, essa coisa entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, né, o fato de eles terem usado ali da nossa força, ainda usarem, né, principalmente com grandes empresas que se instalam em países como o nosso, pagam um salário muito baixo ali, usam da nossa força de trabalho, dos nossos recursos naturais, né, toda uma estrutura de poder que retoma séculos e a gente não conseguir entender isso, né? Enfim,
Eu sugiro esse filme que vocês assistam. Deixem aqui, eu vou deixar aqui abertos os comentários, quem quiser comentar. Me contem as histórias de vocês em aeroportos com imigração. Eu vou achar o máximo, porque eu adoro ler. E vou deixar aqui os comentários para vocês me dizerem sobre essas experiências. Um abraço a todos e tchau, tchau.